Nesse período do ano, como sempre acontece, a falta de capim prejudica o desempenho do rebanho. Tem uma alternativa, a gente vai abordar esse assunto agora, que é a suplementação dos animais. Nós trouxemos o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que é engenheiro agrônomo, é médico veterinário, tem mestrado, doutorado e sempre com estudos ligados à área de nutrição animal, que é o Dr. Luiz Orcílio Fialho de Oliveira. Doutor, obrigado pela sua presença. Obrigado, tudo bem? Novamente aqui no canal do Boi para conversar com você, com os produtores, nós que estamos agradecidos. No período da seca, a redução dos níveis de proteína, energia, vitamina, ou seja, todos os elementos necessários para o bom desempenho do rebanho ficam reduzidos. Há necessidade nesse período de reposição da nutrição? Sim, sem dúvida. Como você disse, né, no início, suas palavras, a seca é um evento que ocorre todo ano, né? Então, e esse processo de seca, dias mais frios, né, ele leva a uma consequência, as pastagens diminuindo o seu valor nutricional, né, aumentando o teor de fibra, diminuindo o teor de proteína, diminuindo o teor de carboidratos solúveis, diminuindo a digestibilidade, né? Com isso, para que você mantenha os índices de produtividade, o crescimento, a engorda dos animais, né, é necessária a suplementação. Seria a melhor ou única alternativa? A suplementação, né, é a única alternativa, porque você tem que repor, né, o que tem no pasto para atingir aqueles seus objetivos. Ou seja, se você quer ganhar mais peso, aquele pasto não é suficiente para dar essa nutrição, e a forma de você fazer isso é através da suplementação. Mas veja bem, você pode suplementar com alimentos concentrados, e você pode suplementar os animais com alimentos volumosos, que podem, inclusive, ser produzidos e armazenados na fazenda. Vamos falar de cada um deles. Os concentrados primeiro. Os concentrados são alimentos que a gente compra pela indústria, na ração, né, no saco, como suplementos proteicos, suplementos energéticos, proteicos energéticos, ração, né? Tem que ter o sal no meio? Ou não? Muitas vezes já vem com sal ou não, né? E alimentos que são também colocados in natura, como o milho, como o caroço de algodão. Todos esses são alimentos concentrados, né? Então tem altos níveis de proteína e altos níveis de energia, e tem baixos níveis de fibra. Então é uma forma de suplementar concentrada. Mas né? Você tem que fazer a conta, porque o preço Tem que fazer a conta, né? E saber qual é o seu objetivo. Se você quer engordar na fase de terminação, você tem que entrar com um nível maior de suplementação de concentrado, como uma ração, né? Se você quer manter o peso no animais em crescimento ou ter um ganho de peso leve, você pode entrar com um suplemento proteinado ao nível de 0,1% do peso vivo, ou um energético, proteico energético, ao nível de 0,3% de peso vivo, né? Então, depende muito da sua estratégia. O plano nutricional, veja bem, é muito importante que se crie um plano nutricional para atingir a meta. Para você terminar um animal precoce, de 24 meses, nós temos que, quando do desmame, com 200 e poucos quilos, por exemplo, até o abate, ele tem que ter em torno de 600 gramas de ganho de peso ao longo desse período todo, porque senão ele não vai atingir o peso de 540 quilos, por exemplo, necessário para o abate. No abate, né? Pois não. Na seca, então, você não pode deixar esse animal perder peso ou ter um ganho leve. Ou seja, você tem que analisar o seu ciclo como um todo, né? Não só o efeito da seca, mas todo o benefício de você chegar com esse animal aos 24 meses ou aos 30 meses naquele objetivo do peso ao abate. Essa orientação, nós estamos falando do concentrado. Já vamos falar do volumoso. Sim. Essas orientações sobre o concentrado valem para todas as categorias, cria, recria, engorda da fazenda? Olha, Saidan,
A cria, ela geralmente ela é uma parte do processo da cadeia que nós damos uma suplementação menor, porque não há uma resposta direta, né, de suplementação a nível de gado de corte, de suplementação com ração para vacas de cria. Então, a cria nós tratamos com suplementos ureados, suplementos proteicos, Ureados, às vezes. quer dizer que tem ureia. É o sal mineral com ureia, né? Ou uma outra fonte proteica, né? Então, são suplementações mais leves, né? Porque o custo, né, da manutenção da vaca, ele não pode impactar no custo do bezerro. Agora, já os garrotes, os bois, os animais em recria, esse sim você pode dar um suplemento de maior consumo, porque eles não impactam totalmente no custo do final do boi, né? Vamos falar do volumoso agora. Volumoso. Volumoso é muito interessante, é uma alternativa que todo produtor deveria se preocupar, porque é aquilo que ele pode geralmente produzir e diminuir o custo e a necessidade de comprar concentrados para a sua propriedade, porque ele faz agricultura. Primeiro volumoso que você deve pensar é a reserva do capim que você pode ter na fazenda. Isso tem que começar lá para janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro. Você reserva uma área da sua propriedade, faz uma adubação e deixa esse capim para você utilizar durante o período da seca. Não precisa cortar. Não precisa cortar, né? Mas, eventualmente, se você quer fazer um feno, você pode preparar uma área para fazer um feno desse capim, de capins de maior valor nutricional, como o Sinodos, Tifson, por exemplo. No caso de outras alternativas, nós temos aí a silagem, né? Vários tipos de silagem que você pode fazer. Você pode fazer capineiras, né? O capim elefante, cana de açúcar, depois utilizar a cana com ureia, feijão guandu e até mandioca, por exemplo, no Nordeste, que eles usam muito. Tomar cuidado apenas com o efeito tóxico que algumas variedades têm. Da mandioca, né? Da mandioca. Mas você tem alternativas que você pode fazer na propriedade e diminuir esse impacto, né, da necessidade da compra de suplementos concentrados. Tem que dar os dois no processo de suplementação, volumoso e concentrado? Se você conseguir, é interessante, né? Mas veja bem, a dificuldade muitas vezes que você tem de dar o volumoso é que, o próprio nome diz, você tem um volume muito maior para dar para o gado. Então você tem que ter uma logística muito melhor de transporte, de alimentação, todos esses processos. E isso realmente hoje, né, impacta quando se pensa em mão de obra, quando se pensa em outros aspectos. Mas é muito interessante. Por exemplo, o feno, alguns tipos de feno, você pode deixar lá à disposição dos animais, os animais vão se alimentar naturalmente. E isso é muito feito, Zaidan, por exemplo, nos Estados Unidos. Se suplementa mais com volumoso a nível de campo do que com concentrado. O volumoso é mais barato. O volumoso é mais barato e ele é mais natural ao processo do herbívoro, né? Ele é um alimento que tem fibra, enquanto o concentrado tem baixa fibra. São alimentos, a ração tem baixa fibra. Então, o que está mais relacionado ao ruminante, aos bovinos, né, é o alimento volumoso, né? É muito mais natural. Enquanto o concentrado, ele é um alimento muito mais relacionado aos animais monogástricos, que seriam os suínos, as aves, e é muito mais eficiente. Nós incluímos aí para não perder esse ciclo do processo de engorda dos animais, os alimentos concentrados. Dr. Luiz Orcílio Fialho de Oliveira, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que Prazer agradeço, te receber aqui. Estamos sempre à disposição de vocês e à disposição dos produtores na Embrapa. Nós que agradecemos. Obrigado.